Tudo bem, Luiz? Boa tarde. Posso tirar aqui? Professor Eduardo, o senhor nos escuta bem? Muito bem, perfeito. Também a sua imagem está perfeita e o seu som aqui está com voz de locutor de rádio, Bom, viu? obrigado, hein? Eu acho que a tecnologia ampliou aqui. Eu tenho nada, isso é talento, é um dom. Muito bom, obrigado. Prazer estar aqui com vocês. Boa tarde, professor. Tudo Boa bem? tarde, tudo bem? Sou Silvina da SPM, doutorando do PPGA da SPM, tá? Ah, que ótimo. Satisfação. Satisfação a minha. Muito carinho aí pela SPM. Silvina, a foto aqui. A foto. Não, plano de fundo, né? Nunca sei. Escolher um plano de fundo virtual. O plano de fundo virtual. Legal. Vou aproveitar de colocar. Esse é o background. O de baixo, a foto de baixo, né? Já está lá o fundo virtual. Está desse jeito, né? Deixa eu ver, se a gente falar aqui, será que... Aí Você tem que aparece? fechar a foto. Não, aparece, né? Quando a gente fala aqui, aparece, olha lá, apareço eu com o fundo virtual. Agora fecha a sua imagem, vê se ela aparece. Não, você colocou o outro, Eu Luiz. coloquei o background. Não, mas está Não no querem vídeo. ter que Isso, deixar nenhum. assim. Agora, quando você fechar a sua imagem, não é essa que aparece. Olha a minha lá. É aquela do Eu meio. vi, mas eu estou procurando aqui, não estou achando muito coloca. E eu não estou como... Eu não estou como moderador, né? Você tem que... Eu estou como host. É isso mesmo, é isso mesmo. Ah, não estou como host. Não, você tem que aceitar o rosto. Não. Aqui embaixo, no 3 pontinhos. Não, no seu nome, 3 pontinhos. Seu nome aqui. Isso. Não, chega, peraí. Abre as pessoas. Doutor Eduardo Spers, boa tarde.
Professor Ilan, boa tarde. Ó, essa Boa voz aí. tarde, Silvina. Tudo Olha, essa bom? voz ganhou da minha, hein? Professor Ilan ia dar um abraço, senhor, mas eu estava com tantas Os estrelas. amigos se reencontram nos Muito bom, hein? congressos, né? Surpresa boa. Seja virtualmente, fisicamente. Muito bom. Eduardo, eu nunca sei se eu me refiro a você como Eduardo Speres. É. Tem uns 20 anos que eu tenho essa dúvida existencial. Cada um escolhe do seu jeito, é a preferência do cliente. Não, mas como que você se Não, apresenta? tranquilo. Inclusive, dependendo de como eu até já sei de onde é, né? Então, vou chamar de Eduardo Speres, doutor, professor. Escuta, se você quiser, eu comento os 4 slides iniciais, que acho que está mais difícil para você do que para mim, e aí você pega da metodologia do Discrete Choice para frente. Né? Eu fiz algumas, eu vou projetar a minha, eu fiz algumas mudanças até nesse parte do início, mas o sentido é o mesmo, tá? Então tá tranquilo. Passa para mim os Aquela slides coisa, para eu ir vendo agora. enquanto isso. Aqui. Quem que está lá é o professor Manuel, por acaso? Não, sou Luiz Alberto Figueiredo, um prazer conhecer. Eu estou fazendo o setup aqui, eu já me apresento, professor Ilan, já me apresento. Ok, fica à vontade. Um minutinho só para eu acabar aqui. Bom, mas tem 6 minutos ainda. Eu estou aqui de suplente, professor, viu? Mas, com certeza, uma excelente suplência. Professor, são os seus olhos, são os seus olhos. Vamos parar com essa jogação de confete aqui, que o Eduardo vai pedir para sair da sessão daqui a pouco. E, professor, o senhor está na minha banca, você sabe, né? Eu vou mandar depois um convite para o senhor. É mesmo? Meu Deus. É. Legal, obrigado, Silvina, será um prazer. Bom. Tá. Olá, como vai? Pode ser. Eu vou banheiro aqui. Essa aqui. Legal, Eduardo. Eu comento os slides iniciais e te passo a... Vou buscar uma água e já estou de volta. Até já. Vai estar também o pessoal participando. Entendi. Você está. Conseguiu pegar o anfitrião? Não, né? Não consegui, eu estava mandando um zap para você. Eu acho que eles mudaram, de todo mundo trocou. Aí eu vou olhar agora dos novos e eu vou botar no WhatsApp. Tá. Mas aí você pode então, pera um pouquinho. Acabei de te mandar um zap aqui. Não tem problema, porque eu vim ver cada vez nos outros também. Aí você vai comprar a sessão. Tá bom. Tá? Eu já boto no WhatsApp. Eduardo, eu tive ontem aí, né, numa sessão. Nossa, essa coisa do híbrido é complicada para os organizadores. Vocês são expositores? Sim. Qual o nome de vocês? Márcio Shoichi, Ninoshi, Vocês são do mesmo trabalho? Sim, então bom. São 3 trabalhos aqui. Quem nos acompanha online, nós temos o professor Eduardo, o professor Ilan, mas eu acho que não são expositores, não, né? Também. Do artigo, inclusive, Luiz, eu gostaria depois de
os nomes, né? Porque no artigo não aparece os respectivos nomes aí de cada artigo, né? Nosso aqui o aluno de doutorando que não está aqui na apresentação, que é o Cláudio, é propensão a exportar por granjeiros, um estudo usando o Discrete Choice, tá? E Esse daqui aparece para mim como sendo primeiro na lista, viu, professor Eduardo? Tá bom, então a gente Não sei se começa. para você aparece também como primeiro, para mim aparece como primeiro. Eu não estou conseguindo nem acessar o meu... Aqui no meu Deixa eu ver, o segundo que aparece para mim é o de internacionalização de empresas. Isso. Esse eu digo assim. E o terceiro é a visão baseada em conhecimento. Perfeito. Esse de visão baseada em conhecimento é do senhor, professor Ilan? Não, eu estou junto com o Eduardo e com o Cláudio Melo. Eu sou orientador e o Eduardo é o orientador também. Nós dois estamos orientando esse aluno, Nós estamos em Cláudio Melo. Então, são 13 horas, é o horário do início aqui para nós. Eu queria combinar com vocês como é que a gente pode fazer essa dinâmica, né? Nós temos os vídeos. Sim. Vocês concordam que a apresentação do trabalho seja feita pelo vídeo? Pelo vídeo, Uhum. sim. Inclusive, eu não trouxe material. O senhor concorda, professor Eduardo? Sim. Ou o senhor prefere fazê-la? Agora, eu não sei o vídeo, o Cláudio, até nem sei se tem o vídeo nosso disponível. Eduardo, acho que a gente pode fazer a partir dos slides, não? Que eu você acho acha? melhor. Pode ser, professor, a gente fazer a partir dos slides que a gente Pode tem? ser. Aí a gente faz o seguinte, como tem 8 minutos e meio, eu vou cometer a indelicadeza, quando faltar uns 5 minutos, eu já aviso com a mão, pode ser? Perfeito, Claro, perfeito. claro. A gente se adequa, com certeza. Eu acho que tá bem sucinta a apresentação. Perfeito. Então, Eduardo, você projeta os slides? Luiz, posso projetar já? pode, me avisa quando que a gente começa a contar o tempo. Tá. Só ter certeza aí que está na tela. Está Então, aparecendo. Podemos começar? Pode começar, por favor. Uma boa apresentação. Nós faremos o seguinte, então, após a apresentação, a gente tem 8 minutos de fazer um debate. Depois, ao final, nós temos mais um tempinho também. Perfeito? Perfeito. Ok. Perfeito. Vamos Vamos lá, professor. Boa apresentação para o senhor. Obrigado. Bom, eu vou começar a apresentação, vou falar 2, 3 minutos e depois eu vou passar a palavra para o professor Eduardo. Essa pesquisa ela tem motivação pelo fato do Cláudio ser professor do Instituto Federal no Espírito Santo, num município que é o maior produtor de ovos do Brasil, mas não exporta ovos. Então, nós fomos tentar entender por que eles não exportam ovos, esses produtores. E aí a gente chegou à conclusão que o construto, o campo que melhor se aplicava a tentar entender esse assunto é o da propensão a exportar. Eduardo, por favor, o próximo slide. Então, a propensão a exportar é a tendência, a probabilidade, a intenção que um potencial exportador tem de fazê-lo, né? E desejo, probabilidade, vem algo a priori. Próximo slide, Eduardo, por favor. O que nós encontramos na análise da literatura é que
nos pareceu que a pesquisa não buscava os fatores condutores à propensão, mas sim à prevalência. Por que isso? Porque ela partia da análise, ela tomava uma amostra junto a uma população na qual uma parte das empresas exportavam e outras não. E aí ia buscar que fatores faziam com que essa diferença. Ter ou não uma doença, uma condição, é típico da definição de prevalência. 50% dos homens que fumam têm tal doença. Isso é prevalência, não é propensão, porque para que o cidadão apareça nessa amostra, ele vai ter que ter convertido a propensão em doença, vai ter que estar doente no momento da coleção da amostra e, enfim, é uma coisa a posteriori. Então, nós resolvemos propor a pesquisa da propensão a exportar com outros métodos, e aí nós sabíamos do trabalho do professor Eduardo Spers com o Discrete Choice, nos pareceu que seria um método muito interessante de usar para entender esse problema. Fizemos o convite, ele se dispôs gentilmente a cooperar conosco, e assim chegamos a esse ponto, e aqui eu passo a palavra para o professor Eduardo. Bom, aqui dando continuidade, aí tem eu acho que a gente pode pular nessa parte aí da justificativa, né? O professor Ilan já colocou bem, é uma justificativa tanto prática, né, pela região ali, e como metodológica. Aqui algumas hipóteses, né, que foram todas elas, na verdade, justificadas também, embasadas na literatura, com alguns conceitos, né? Por exemplo, com custos irrecuperáveis, que tem ligação com os investimentos específicos. Então, isso foi gerado aí uma hipótese. E aí, dando um outro exemplo, a literatura aí sobre autosseleção, falando aí sobre sócios que estão que têm maior estrutura, né? E a gente conseguiu tanto em tamanho, em termos de número de funcionários e número de aves, né, a gente conseguiu aí mensurar. Mas vamos aqui, né, assim, para as variáveis, então foram algumas delas, então acho que o primeiro estudo, e não vai parar por aqui, foi testar algumas delas, né, não foram todas, e está aqui a seleção aí das que estão aqui em cores diferentes, foram as que foram selecionadas, e aqui as hipóteses que foram criadas, né, a partir delas. Indo para a parte metodológica, elas foram, né, escolhidas não só com base na literatura, mas também uma entrevista qualitativa, né, que foi feita pelo Cláudio Acampo, e na pesquisa quantitativa, o modelo Scratch Choice, ele é muito usado quando você não tem, como o professor Ilan colocou, você não tem a situação real, né? Então, você cria situações hipotéticas com base em atributos, uma combinação deles. Então, a gente rodou uma matriz ortogonal, criou esses fatores, e esses fatores foram mostrados aí para o granjeiro, né? Então, foram entrevistados aí 24 granjeiros. Então, está aí a combinação de todos os produtos. E ele tinha que escolher aquela opção. Então, ele exportaria numa situação A, numa situação B, ou nenhuma delas. Então, esses cards, né, esses produtos hipotéticos, foram mostrados para eles. Aqui são algumas das variáveis, os códigos, e aí, chegando no que interessa, a gente ainda está em fase de rodar alguns modelos alternativos com outras variáveis, mas o modelo, ou seja, foi útil, né? Ou seja, ele mostrou robusto, algumas variáveis foram significantes,
Então, por exemplo, o investimento de 100, né, que era uma das opções ali, reduz a probabilidade de ele exportar em 74%, né? E assim o preço a 10%. Então, essas variáveis aí que estão sinalizadas em vermelho, elas foram significantes, reduzindo a probabilidade ou a intenção, a propensão a exportar, e as que estão lá em azul são as que aumentaram a probabilidade de ou a propensão a exportar. Então, a gente tem um modelo aí preditivo em que variáveis são mais ou menos, ou contribuem mais ou menos. Então, para não se estender, é só interessante que falar de uma dimensão que é o conhecimento de línguas, né? Então, que é um dos fatores aí que mais contribui negativamente com a propensão, né? Então, talvez aí políticas públicas, né, de incentivo aí ao ensino do inglês aumentariam a probabilidade de exportação desses granjeiros, né? Resumidamente, é isso, né? Eu pulei assim, em respeito aos demais e mantendo aí o tempo, mas, enfim, o modelo se mostrou robusto para entender a questão da propensão. Muito obrigado, professor. Excelente o timing, ok? Excelente o assunto. Bom, eu, protocolarmente, né, nós temos que passar a cumprir o protocolo. Eu gostaria de passar a palavra para o nosso moderador, que é o professor Eduardo. Professor, por favor. Tem mais um tempo aí. Mais um tempo. Voltando ao trabalho, né? Então, o prazer o convite, Luiz. Muito obrigado aí, né? A todos vocês aí que estão Mais resultados. Estão aí pessoalmente, né? Infelizmente, não pudemos, né, o professor Ilan, estarmos aí presentes, mas é um prazer aqui estar moderando. Li os trabalhos, eles são, né, muito também interessantes, eu acho que eles são complementares, né? Então, o nosso aqui acabou de ser colocado, tem a ver com uma proposta metodológica. A gente tem um segundo, né, trabalho aí que fala sobre modo de entrada, né, de um país, de um continente importante, né, para a gente conhecer, que a gente precisa, né, conhecer mais, que é de uma empresa angolana no setor de bebidas em Portugal, um estudo mais qualitativo e exploratório, que é bem interessante, né, para ser apresentado em um congresso. E um terceiro que usa uma visão teórica, né, de vantagem competitiva muito de dentro para fora, que é a visão baseada em recursos, e já olhando aí já uma empresa né, diferente do setor granjeiro, por exemplo, ou dessa empresa em Portugal, que é uma empresa, né, são as empresas multinacionais, um estudo com várias empresas, então um estudo bastante interessante aí, também mais quantitativo, tá? Então é isso, eu acho que a gente vai ter aí uma boa troca aí de informações. Eu não tenho, infelizmente, aqui o nome, né, das pessoas para não fazer isso agora. Eu gostaria que cada um que fosse apresentar seu trabalho, que se apresentasse também, né, de qual programa, né, o que tem pesquisado, para a gente depois fazer o fechamento ao final. É isso, Luiz. Perfeito. Em termos do trabalho apresentado, professor, se posso aqui abrir um pequeno debate nesses 5 minutos que faltam, falamos da propensão ao exportar, não? E o estudo ele traz bastante na sua composição, né, a questão de entender a questão das barreiras. Do jeito como foi colocado, tem-se lá a barreira do idioma, identifica-se uma barreira muito clara, né? Porém, a exportação está sendo colocada de uma maneira ampla, de uma maneira onde prevalentemente se coloca o idioma inglês
e nós temos exportações para países de língua irmã, não? Mas para entender como é que esse fator ele chegou a ser ponderado em algum momento no estudo e depois... Uma pergunta assim bem ampla e genérica, só para a gente dar uma navegada sobre isso. Excelente. Eu posso responder lá depois? Você Claro, prefere? fico à vontade. Tá. Depois você complementa. Assim, a sua pergunta é excelente, Luiz, pelo seguinte: no modelo Scratch Choice, a gente tem limitações também, como qualquer modelo. A gente não pode ter um número muito grande de opções, né, de variáveis, como foi apresentado lá. A gente tem outras variáveis que influenciam, independente delas contribuírem como restrições, barreiras, ou até incentivos, né? Por exemplo, o grau aí que ele vai... Uma das variáveis lá é o quanto que ele receberia em termos de tanto de investimento quanto de remuneração lá fora, o preço, né, que ele receberia lá fora. Então, você tem valores mais baixos, que teoricamente seriam barreiras, e valores mais altos. Então, essa questão aparece independente, tanto como barreira quanto incentivo. É uma questão de escolha, né, das variáveis. É que o que apareceu e foi significante no modelo foram, né, essas barreiras que estão colocadas aí. Agora, você pode, por exemplo, se for o caso, para você ver um modelo, por exemplo, teórico gravitacional, né, que geralmente capta essas questões de culturais, aquelas que são mais próximas, né, ao ambiente, que é onde, né, em geral, se exporta mais, você pode pôr diferentes línguas, né? Você não precisaria só pôr inglês, você pode pôr inglês, francês ou português, né? E aí você deixaria para a pessoa escolher aonde que ela exportaria, né? Porque exatamente é discrete choice. Então, a preferência seria revelada e provavelmente aí o português seria o mais escolhido. Então, de repente, se tivesse o português, aumentaria, como o inglês reduz, talvez o português aumentaria em 80% a probabilidade de exportar, né? Então, é muito bem colocado, porque a sua pergunta nos abre espaço para dizer que isso é um primeiro modelo e que as variáveis podem ser escolhidas de uma forma, assim, bem customizada para o problema de pesquisa em questão. Ilan? Duas palavrinhas, né? Não sei o quanto o professor Luiz, a Lisiane e outros que estão assistindo estão familiarizados com o Discrete Choice e entenderam exatamente como acontece a escolha, mas o Grangeiro foi exposto a combinações de diferentes variáveis. E com relação a preço, por exemplo, em algumas dos cartões aparecia com relação à variável, se o preço de exportação for 10% maior que o preço no mercado nacional, se for 30%, se for 100%, aí o resultado mostra que com 10% diminui a propensão, com 100% aumenta. Se você tiver que investir 30 mil reais, 50 mil reais ou 100 mil reais, 100 mil reais a propensão despenca, por exemplo, tá certo? Com relação ao idioma, a gente teve que fazer uma opção e vou admitir, confessar, realmente a possibilidade do espanhol nem nos ocorreu, né? Porque ao pensar em exportação, a gente pensou Estados Unidos, Europa, e a linguagem dos negócios é o inglês, né? Mas sabemos que exportar para países próximos, culturalmente, geograficamente, muitas vezes é a opção inicial. Então, faria sentido considerar o espanhol, mas não foi a opção. A opção foi considerar o conhecimento da língua inglesa e se mostrou que o fato deles não saberem inglês é um forte fator desincentivador da propensão a exportar. Muito bem. Nós temos ainda um minutinho para... alguém mais gostaria de um comentário, fazer uma pergunta, uma contribuição? Também vale para você, Leisiane, que está nos acompanhando, e a Adriana também. Eu tirei o chat aqui, eu não sei se eles estão falando no chat.
Coloco aqui o chat, se quiserem se manifestar pelo chat. Pode abrir o microfone também. Eu abri o microfone. Na verdade, eu só gostaria de parabenizar Também. pelo trabalho, que é muito interessante. Da perspectiva metodológica, também achei muito interessante. Eu não conhecia, né, essa metodologia, né? Então, achei bem legal. Né? Em relação às variáveis utilizadas, acho que foi explicado. Tá? Eles conseguem ouvir? Não, Consegue ouvir. Conseguem ouvir, né? Estou ouvindo. Sim, né? E em relação, então, foi explicada, né, a escolha das variáveis, né? Eu só fiquei aqui desse lado me perguntando, né, e dependendo das regiões de exportação, e aí tem a ver também com a língua, né, e os critérios, né, de qualidade, segurança, saúde, etc., né, quanto que isso pesaria também, né, nas exportações, né, porque mercados mais regulamentados, é claro que a exigência é maior, né, então essa variável, né, ligado aos padrões mínimos exigidos de qualidade pesaria, e se isso foi levado em consideração ou se foi trabalhado de uma forma geral e a escolha propositada das variáveis utilizadas, né, acabou, de alguma forma, incorporando esses padrões mínimos de qualidade exigidos para esses vários mercados que são nossos clientes exportadores. Né? Posso responder rapidamente, Eduardo? Você tem obrigado. toda a razão. Nós consideramos que o valor do investimento inicial que ele teria que fazer era a aproximação possível para considerar essas questões de adaptação a normas, enfim, para o modelo, para a circunstância, era o que era possível. E a gente tem uma quarta variável, que é a insegurança com relação ao recebimento, né, que é, pela minha prática em trabalhar com exportadores, é uma variável central. Então, a segurança está incluída indiretamente na quarta variável que a gente usou, a segurança de que ele vai receber o que ele exportou, que é uma variável crítica na decisão de exportar ou não. Professor Ilan, posso fazer uma pergunta também? Parabéns pelo trabalho. Eu acho que eu assisti a banca do Cláudio, o senhor já comentou várias vezes lá no grupo de pesquisa. Esse modelo que foi estabelecido aqui, que está expresso no artigo, ele permite generalizações para outros modelos. Também observei que assim, poucas informações de contexto. Você falou lá na metodologia, a quantidade dos empreendedores que fazem parte na cidade. Então, se eu levar esse modelo para, sei lá, hortifruti, para um outro, será que a gente se cortaria ou não? Estou falando assim, professor, que foi na minha cabeça, foi à medida que eu fui lendo, né? Eduardo, você quer responder essa sobre a generalizabilidade dos resultados do Distrito Soja? Sem dúvida. Se você selecionar as mesmas variáveis, você pode comparar regiões, né? Por exemplo, regiões granjeiras A com B, né? Você vai dizer assim, onde que eu investiria, teria uma política de incentivo à exportação? Na região A ou B? Né? Se você vê que a propensão, usando o mesmo modelo, ela aumenta, né? Ela é mais receptível, né? Aquelas variáveis, ela tem maior, né, propensão à exportação, você consegue extrapolar o modelo para outras regiões.
E aí eu diria que também é variando né, como a gente disse anteriormente, escolhendo outras variáveis, né? Então, acho que, assim, o modelo, esse é específico para essa situação, até porque os valores, os preços, foram dimensionados para a situação lá dos granjeiros. Agora, em termos de aplicação, eu acho que totalmente, né? O método ele é padrão, né? Então, eu acho que com certeza essa era a ideia, né? De criar um método e aí ele vai se adequar às variáveis em função do objeto estudado. Mas muito boa pergunta também, agradecemos. Parabéns. Então, vamos para o segundo trabalho agora. Professor Eduardo, quem vai expor é o Márcio Schoit. Schoit, perdão. Pronunciei errado o seu nome. Não, não tem problema. Nome é uma coisa, né, que nos complica, né? Deixa eu colocar aqui o... Só enquanto você está procurando, só para me desculpar, porque na época eu tinha perdido a voz. Inclusive, nesse dia, eu tenho voz. E como veio uma mensagem assim, tem que gravar o vídeo. Então, eu falei, vai atender. Gravar o vídeo sem voz é um desafio. Parabéns. Desafio. É preciso fazer o... Eu perdi 100% da minha voz, inclusive, para dar aula. Foi muito complicado para mim. Você não está entrando aqui? O vídeo? Os artigos não estavam entrando, não conseguia entrar também. Por isso que eu não... Você quer apresentar? Então, eu vou fazer o seguinte... O vídeo entra, né? Não está querendo entrar, mas eu vou apresentar por aqui. Então, eu gravei, eu falei, bom, vai que dá algum problema. Eu tenho muito problema no primeiro dia. Por dois. A gente teve que fazer esses... Opa, não é eu? Não é isso. Espera aí. Mas você vai pegar o vídeo. Eu vou pegar o vídeo. Tem o vídeo. Tem um vídeo aí? Você tem um material aí, você quer apresentar? Não, eu não trouxe. Mas daí eu entraria pelo... Pronto. Um minutinho que eu vou ajustar o volume. Só testando o volume, eu queria saber se quem está nos assistindo remotamente consegue escutar o Márcio Schoit falando. Por favor, vocês podem me comprovar? Este artigo trata da internacionalização de empresas e entrada de empresas no setor de bebidas em Portugal. Professor Eduardo, Está baixo, tá baixo. Se puder colocar a imagem no vídeo, na tela, a câmera, a imagem está em você, Luiz. Se puder deslocar. Não, eu vou compartilhar aqui. Ou compartilhar, melhor ainda. Compartilhar eu acho que resolve. Eu esqueci. Compartilhar resolveria. Isso, eu estava testando aqui o som. Vamos ver agora compartilhando a tela, que eu vou compartilhar o som aqui também. É isso. Ok? Melhora a qualidade. Então, vamos lá. Este artigo trata da internacionalização de empresas. Está ótimo, pode continuar. Bem, então, vamos lá. Está, então, aqui virtualmente sendo apresentado o Márcio Schoit. Kunioshi. Perfeito. Ok. Obrigado. Vamos lá. Este artigo trata da internacionalização de empresas, modo de entrada de uma empresa angolana no setor de bebidas em Portugal. Os autores são Márcio Schoit Kunioshi, Crisomar Lobo de Souza, Adriana Buarque de Guzmão Freitas, da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. Hoje, num cenário globalizado de alta competitividade, é fato que muitas empresas de países em desenvolvimento estão em processo de expansão, de internacionalização de suas empresas. Nesse processo, esses países buscam a internacionalização como uma forma de não ficarem dependentes apenas do mercado interno. Dessa forma, esse trabalho busca responder à seguinte questão de pesquisa: como uma empresa angolana do setor de bebidas e alimentos se internacionalizou, e o objetivo, identificar fatores facilitadores e dificultadores do processo, bem como os principais resultados. Como referencial teórico,
nós buscamos nos ancorar no processo de internacionalização de empresas, especificamente no que trata de internacionalização de empresas africanas. Assim, buscamos no nosso referencial teórico compreender, na teoria, quais são as modalidades e teorias de entrada no mercado internacional. Os principais trabalhos que nós nos ancoramos trata-se do modelo de Uppsala, de internacionalização, com seus 4 estágios, de internacionalização, que começam desde as exportações esporádicas até a abertura de subsidiárias produtivas, no país que se pretende operacionalizar o negócio. Assim, com base, nos modelos e teorias de entrada no mercado internacional, nós, além do modelo de Uppsala, nós fomos buscar também adaptações de formas de entradas em mercados internacionais de forma mais genérica, como proposto no modelo de Pereira e Gomes. Então, as principais formas de entradas começam via exportação direta, mas também pela exportação indireta, acordo de distribuição, licenciamento e franquia e, por fim, subsidiária de vendas. Em relação aos aspectos metodológicos, esta pesquisa é uma pesquisa de natureza exploratória, qualitativa, baseada no estudo de caso. Para a coleta de dados, foi utilizado o roteiro de entrevista semi-estruturado para a realização de entrevistas em profundidade. Além disso, foi utilizado a análise documental, de relatórios e documentos da empresa, bem como o próprio website. O caso estudado foi a empresa Refriango. A empresa Refriango é uma empresa angolana, fundada em 2005. Esta pode ser considerada a primeira empresa angolana com produtos de consumo de massa a ter seus produtos internacionalizados, começando inicialmente por vários países da África e, mais recentemente, a inserção no mercado europeu via Portugal. Dessa forma, apresentado inicialmente a Refriango e o processo de internacionalização, nós buscamos identificar os fatores que facilitaram a internacionalização, dentre eles a proximidade linguística e cultural entre Portugal e Angola, foi preponderante para as exportações. Consequentemente, isso é devido à grande comunidade angolana que vive em Portugal. A parceria estratégica com a Delta Café para a distribuição dos produtos, e a produção que passou a ser feita na Holanda. E como último fator que a gente pode considerar que ajudou no processo de internacionalização, os investimentos em comunicação e marketing para o fortalecimento da marca. Já em relação aos fatores que dificultaram a internacionalização, inicialmente a gente deve citar que o preço de exportação do refrigerante Blue era pouco competitivo, chegando o refrigerante da empresa Refriango ser mais caro do que a Coca-Cola, visto que o processo de produção todo ainda era feito somente na Angola. Então, esse alto custo de produção acabou sendo decisivo, e a opção que se fez foi produzir os refrigerantes e os produtos na Holanda, visando ter maior competitividade. Outro fator que dificultou, mas na verdade era necessário, a necessidade de adequação à regulamentação para o mercado europeu, que era mais exigente, sem dúvida. E o problema de acesso
aos financiamentos na Angola foi outro fator citado pelos entrevistados. A conclusão do estudo nos mostrou que a proximidade cultural e linguística foi determinante para a escolha de Portugal para a sua entrada. A estratégia de entrada, se deu como preconizada pela teoria, começou inicialmente pela exportação direta, mas depois foram feitos acordos e parcerias estratégicas visando facilitar tanto o processo de distribuição, mas também a fabricação em mercados mais regulamentados. Com isso, a empresa também teve ganhos de imagem dentro do mercado angolano e na reputação dos seus produtos. Estas são algumas das referências utilizadas no nosso estudo. No entanto, no trabalho completo vocês vão conseguir identificar todas as referências. Agradeço a todos. Estou aberto para perguntas e sugestões de melhoria no trabalho. Obrigado. Essa parte é bem legal, cara. Professor Eduardo, passo a palavra para o senhor. Sim, eu vou começar só com uma questão mais geral. Márcio, primeiro parabéns aí, pelo trabalho, pelas entrevistas aí, que não é fácil encontrar, acessibilidade para isso. E como é um estudo exploratório, e como é que vocês pensam? Ele vai ter algum complemento? Como que a continuidade aí desse trabalho? Olha, professor, Você quer falar aqui? Na frente, então não vai te ver e vai gravar. Marcelo. puxa uma cadeirinha lá, então. Opa, tem uma aqui, olha. É, Aí você fica lado a lado do professor Eduardo. mas daí você consegue me ver? Vai conseguir, quando você falar o microfone, vai. Agora, assim, essa ideia é boa, porque ajuda a quem está aqui. É um desafio, porque a minha orientanda, ela voltou para Angola, ela é angolana, e ela está trabalhando na empresa da família, trabalha na indústria petrolífera de lá, e eu tive dificuldade até de encontrá-la, inclusive eu não consegui colocá-la o nome no artigo, porque ela tem que certificar, que ela conferir que ela estava ciente da participação aqui no SEMEAD. Eu não consegui. Então, eu adianto que existe essa dificuldade de dar continuidade. Inclusive, eu tenho trabalhado junto aos meus orientandos, hoje todos mestres, e nessas publicações. Mas no caso específico dela, da Deolita, ela voltou para Angola e eu acho que o cotidiano dela dificulta. Então, ela que, inclusive, tinha esses acessos aos executivos, os gestores da Refriando, mas, no entanto, eu não perdi as esperanças ainda de contratá-la para a gente dar uma continuidade. Inclusive, o português que foi utilizado na dissertação apresentou alguns problemas quando a gente pensa no rigor da língua portuguesa, porque ela usou parte português de Portugal. É de Portugal? Não, de Angola. De Angola. Então, no entanto, o objetivo maior era submeter aqui ao SEMEAD para receber os feedbacks, promover os ajustes, aí sim na submissão para um periódico, e aí sim incluí-la como autora principal desse artigo. Mas, viu, professor, esse é o desafio de Claro. ex-orientandos que são de outros países.
Sim, sem dúvida. Não, mas de qualquer forma, parabéns. E aí também explica aí como teve acesso, né, aí às informações das empresas, o que é muito rico, né, para nós, e até como é pesquisa qualitativa, talvez usar até esses dados com outros, né, outros orientando, outras empresas, aí ter uma robustez e uma amplitude maior aí, né? Eu vou deixar passar a palavra para os demais, o professor Ilan, né, já levantou aqui a mão. Parabéns. Obrigado. Ok, estamos dentro do tempo, temos mais aí uns 2 minutinhos e meio. Por favor, vamos lá. Fique à vontade, professor Ilan. Está mudo. Perdi um minuto para conseguir me fazer ouvir. Eu não consegui pegar o nome do professor que está apresentando ainda, por favor. Márcio Schoiti. Professor, parabéns pelo caso. Não é muito interessante. A primeira condição para um caso ser bem-sucedido é que ele seja uma história especial, né? E uma empresa angolana que se internacionaliza, com certeza preenche esse requisito, né? Agora, o que eu percebo como limitação e lhe sugeriria tentar superar, entendo totalmente a dificuldade. Eu tive um candidato orientando que vinha de Angola e ele conseguiu bolsa integral na SPM, mas ele precisava pagar a matrícula. E ele não tinha condição de pagar a matrícula e nós perdemos o candidato porque ele não conseguia pagar a matrícula, né? Então, eu entendo as dificuldades de orientar um aluno angolano. Mas, de toda forma, nós temos hoje um vasto conhecimento sobre as razões, as dificuldades de empresas de países emergentes exportarem, não é? Então, o que eu acho que seria uma contribuição interessante é tentar captar as particularidades de uma exportação de um país africano, não é? Se o senhor e a sua orientanda conseguirem identificar nuances, né? E aí uma questão que me chama a atenção é por que foram produzir na Holanda e por que produzir na Holanda é mais barato do que produzir em Angola. Isso parece uma contradição com tudo que a gente conhece. Talvez por aí haja alguma saída para essa questão que eu estou levantando. Professor Ilan, obrigado pela pergunta, né, porque eu acho que essa é a parte interessante, né, do caso, né, já que entrar em mercados mais regulamentados, e aí é o link que eu faço também com o trabalho anterior, é algo difícil, ainda mais no mercado europeu, né? Então, olha o desafio, né? A fabricação era feita na Angola, né, e com todas as limitações em relação a saúde, higiene, né? Então o padrão é outro na África quando compara com o mercado europeu. E conseguir as certificações de empresas africanas para conseguir entrar lá também era outro ponto que dificultava, né, a exportação e até tornava a venda, a exportação dos produtos mais caros, né? Então, a solução foi encontrar um fabricante que pudesse fazer o produto lá, já dentro da Europa, né? E, claro, que ao fabricar lá, essa empresa já estava adequada aos padrões de exigência, né, no mercado europeu, né? Então, esse foi o motivo. Então, aqueles custos a mais que tornava o produto inicialmente menos competitivo, né, ao ser levado para a fabricação por essa empresa na Holanda, acabou por tirar parte dessas barreiras, né, de um país africano querendo exportar para a Europa, mas inicialmente Portugal, e conseguiu já
tirar essas barreiras, porque a fabricação já era na Europa, já era na Holanda, né? Mas essa pergunta, eu acho que foi o pulo do gato, na verdade, do pessoal lá da Angola, né? Para conseguir fazer e ser bem sucedido, né? Na internacionalização do produto dele. E nesse sentido, desculpa, nesse sentido é um diferencial, porque dificilmente uma empresa brasileira iria, os custos de produzir na Holanda e tal, iam superar os ganhos na redução das barreiras fitossanitárias e tal, que enfrentariam. Bem interessante, parabéns. Eu me lembro que, na época, eu conversava muito sobre o processo de internacionalização do Guaraná Antártica, né? A gente começou aqui próximo também, né? Aqui em países próximos, Mercosul, mas daí, quando ele foi decidido a internacionalização para valer, eles tiveram um dilema, né? Entre América do Norte ou Europa, né? Então, é claro que a decisão foi não enfrentar dois grandes players, né, como Coca-Cola e PepsiCo, né, e ir para a Europa, que tinham players lá, mas não players daquele porte e tão agressivos, né? Então, quer dizer, guardadas as devidas proporções, né, a gente foi por lá, mas aqui a gente, falando de Ambev, né, na época antártica, a gente já estava quando fala a gente, as nossas empresas aqui já estavam pensando nessa internacionalização como forma de conseguir expandir mercado, porque aqui praticamente a Ambev, talvez hoje a Ambev, mas na época Antártica e Brahma já dominavam o mercado, né, de refrigerantes, né, sendo que quem dava trabalho eram as tubaínas, e não podiam crescer mais aqui tanto, então eles começaram a pensar na internacionalização. No caso da Angola, é diferente, né? Porque a proposta foi de conseguir mercados mais atraentes, né? A Refriam foi para um mercado mais atraente, pensando em não depender só do mercado local, regional ali. Eu não sei, acho que o tempo já foi. Mas depois nós temos uma sessão de debate amplo, que é onde a gente pode fazer debates transversais. Ok, legal. Agradeço as perguntas. Ok. Obrigado, professor. Vamos para a terceira exposição do professor Paulo. Paulo não, perdão. Não só é minha, não é minha. Não. Terceira é o professor Eduardo. A terceira... Professor Eduardo. Sou eu, né? Não, perdão. Desculpe, Lisiane. Eu vou colocar o teu vídeo aqui. Um minutinho só, por favor. São três. Você vai falar sobre a visão baseada em conhecimento. Eu vou fazer o teste novamente aqui do som. Olá, pessoal. Eu sou Lisiane Maiara, chefe da Casal. Vocês conseguiram escutar? Sim, mas a tela não está compartilhada. Compartilhar agora? Olá, pessoal. Eu sou Lisiane Um Maiara, minutinho chefe só. da Casal Trabalho baseado no conhecimento das multinacionais. Acho que é lá em cima, aqui embaixo. Aqui, ó. Sim, não, é que eu estava fechando aqui o vídeo. Lisiane, vamos lá. Compartilhar o som. Vamos lá, vou fazer mais um teste aqui, se vocês me escutam bem. Olá, pessoal. Me chamo... Vocês escutam? Sim. Ótimo, então eu vou tocar daqui para frente, tá bom? Lisiane Maiara, estou aqui para apresentar o trabalho A Visão Baseada em Conhecimento das Multinacionais sobre a perspectiva da teoria de inovação aberta. Esse estudo foi realizado por mim, por Kelly Carvalho Vieira e pelo professor André Grutzmann. Nós estamos representando a Universidade Federal de Lavras, PPGA, UFLA e os grupos de estudos de Gerês e Econ. Então, quando a gente parte para a literatura a respeito das multinacionais, a gente observa que o papel do conhecimento ele vem no espaço, né? As multis, elas passam a ser vistas para além dos custos de transação, que foi foco importante na teoria de internalização. Então, a visão baseada em recursos e a visão baseada em instituições, elas passam a dar espaço à visão baseada no conhecimento, né?
Essa visão, ela vem trabalhar com potencial em acessar, integrar e implantar esse conhecimento nas empresas. E considerando a natureza, né, o cenário das multinacionais, a gente observa que há uma variedade de fontes internas e externas de conhecimento, e essas fontes, elas não vão se limitar à rede multinacional. Então, vamos ver aí o país anfitrião, as instituições, indivíduos, comunidades e outras entidades. Almeida e Fene, elas vêm apontar que as redes com maior quantidade de conhecimento, elas fornecem maiores possibilidades de inovação. Então, acoplando a natureza do conhecimento das multinacionais junto à alavancagem da inovação, a abordagem Open Innovation, né, que é a inovação aberta, ela vem justamente contribuir com essa perspectiva. Então, a inovação aberta, ela vai trabalhar com a utilização simultânea e ambidestra dos fluxos de conhecimento de entrada e de saída das multinacionais. Só que, por outro lado, né, nem todas as multi têm forte liderança para a gestão da inovação aberta, né? E os fluxos de conhecimento, eles vão ser complexos, dada essa variedade, essa magnitude, né, dos conhecimentos das multis. Considerando a literatura em si, a gente observa que novos desafios gerenciais e organizacionais, eles foram escondidos nas publicações seminais da inovação aberta, e a teoria de internalização, ela não explica a mudança da inovação fechada para a inovação aberta. Com base nisso, nossa problemática se pautou em quais as contribuições da teoria de inovação aberta para a abordagem da gestão baseada em conhecimento, no que se refere à natureza dos processos de conhecimento das multinacionais. Com base nisso, nosso objetivo foi analisar os insights principais discutidos na literatura a respeito da inovação aberta, né, quanto à visão baseada no conhecimento das multinacionais, propondo um framework sobre a natureza dos componentes de conhecimento nesse contexto. Nosso procedimento metodológico, né, só para explicar bem como foi feita essa revisão integrativa, foi baseado em Torraco, né, principalmente em Torraco e Gingerfurder. As bases de dados nós usamos Scopus, Web of Science, a Sage Journal, a Wiley e a Oxford Journal. Os termos nós utilizamos empresa multinacional, corporação multinacional, companhia multinacional e o Open Innovation C, que estivesse contidos no título, resumo ou palavras-chave. Nós escolhemos esse título, resumo ou palavras-chave, considerando que a gente queria estudos que realmente tivessem totalmente direcionados para essa temática. A coleta de dados, né, a caracterização, dentre as bases que nós investigamos, só encontramos estudos na Scopus e na Web of Science, totalizando 94 documentos. Com relação ao tratamento, né, dos dados, nós primeiro fizemos um refinamento por tipo de documento, considerando artigo e conference paper, né, os artigos de eventos, de congressos. E o estágio de publicação, nós consideramos o estágio final de publicação. Aqui ao lado, eu trouxe a imagem de como foi feito o refinamento, é óbvio, considerando os critérios de exclusão que estão presentes no estudo. A primeira etapa, nós fizemos a leitura do títulos, resumos e palavras-chave. Depois, nós afunilamos para leitura da introdução e conclusão, e ao final, a leitura dos artigos na íntegra. Ao final, resultamos em 27 estudos selecionados para a revisão. A nossa análise dos dados, nós consideramos a análise de conteúdo de Bardhan. Bom, na discussão em si, né, já partindo para os nossos resultados mesmo da pesquisa, a gente observa que realmente a literatura ela traz que a abordagem de inovação aberta ela oferece benefícios significativos no desenvolvimento das multinacionais. Esses benefícios vão envolver vantagem competitiva, redução de dependência no mercado, oportunidade de transição tecnológica, descoberta de novos mercados, né, dentre outros. No entanto, a participação de uma rede ela não vai garantir em si que o fluxo de conhecimento se traduz em melhorias do acesso aberto. Então, a inovação aberta ela vai enfrentar desafios na sua implementação, né? E as corporações, as multi, elas vão vivenciar processos complexos e dificuldades para gerenciar essa inovação aberta na prática em si. Então, a gente observou que a inovação aberta ela vai vir como um fenômeno multinível nas multinacionais, né? Que vão compreender aí várias dimensões e processos de mudanças e em diferentes níveis organizacionais da empresa. Então, é preciso alinhar a estratégia corporativa da multi e o seu ambiente operacional junto a essa estratégia de inovação aberta. O resultado em si, eu trouxe essa imagem porque ela resume bem, ela sintetiza bem todo o resultado da nossa pesquisa, até porque a proposta era justamente criar esse framework. Então, esse framework, né, da inovação aberta nas multinacionais, quanto ao processo de gestão do conhecimento, ele vem tratar aí de três dimensões básicas, né? A gente evidenciou aspectos microambientais, macroambientais e eixos complementares. Nos aspectos microambientais, vocês vão observar aqui no centro da imagem
que a gente tem aí as subsidiárias como núcleo principal do que se chama inovação aberta interna. Então, essas subsidiárias, elas vão reconhecer o papel de desenvolvimento das inovações junto à sede das multinacionais. E o que vai fortalecer, né, esse trabalho aqui interno são justamente os mecanismos internos. Esses mecanismos eles vão atuar no sentido de viabilizar uma base organizacional coerente com a conjuntura da inovação aberta. Então, esses mecanismos vão envolver cultura, adaptação e agilidade organizacional, a orientação estratégica para a tecnologia, liderança orientada para conhecimento e a parte financeira. Abrangendo, né, esse núcleo, a gente vai ter aqui esse externo, né, que são os componentes macroambientais. Então, nesse, o núcleo principal vão ser justamente os sistemas nacionais de inovação aberta, né, e os mecanismos externos, que estão aqui à direita, que vão justamente trabalhar, né, servir como suporte necessário para que a estrutura da inovação funcione. Então, enquanto os mecanismos internos, a estrutura microambiental, ele vai viabilizar a base organizacional, aqui ele vai dar o suporte necessário para que a inovação aberta ocorra. Que mecanismos externos vão ser esses? Instituições acadêmicas, a parceria público-privada, né, baseada no conhecimento, fornecedores, foco no usuário, que o usuário vai entrar aí como, né, processo importante. E ligando isso, né, nós chamamos de eixos complementares, que muitas vezes eles vão ser determinantes, que seria a geração e proteção da inovação. Essa geração vai estar muito envolvida em como a empresa ela vai, né, trabalhar a inovação, gerar essa inovação dentro da organização. Então, vai envolver aí o crowdsourcing interno e externo. Esse crowdsourcing interno pode ser com o próprio corpo de funcionários e os aspectos políticos, sociais e ambientais que vão entrar, a participação do governo, o olhar sobre o mercado local, né, sobre responsabilidade social e ambiental, aí a trabalhar a questão de tecnologias limpas, né, e tudo mais. Bom, nós concluímos que há inúmeros fluxos de conhecimento com relação à inovação aberta nas multinacionais, né, e é preciso entender a natureza desse processo. Os resultados apontam, né, que o framework ele abarca componentes microambientais, macroambientais e eixos de intersecção. As contribuições dessa pesquisa é o fortalecimento da literatura com relação às multinacionais, principalmente considerando o cenário de inovação aberta. Como limitações, como é um estudo teórico, a gente aponta como futuras pesquisas a aplicabilidade do framework em pesquisas de natureza empírica. Aqui as referências principais. Meu muito obrigada e até mais. Muito bem. Passo a palavra para o professor Eduardo. Obrigado, Luiz. Parabéns, Lisiane, aí, né, os demais autores, aí, um trabalho muito interessante. Assim, esse esforço, né, de revisão integrativa não é fácil, né, porque você está pegando aí duas, né, literaturas aí distintas. Eu tenho, assim, na verdade, duas perguntas, que é a questão da visão baseada em recursos, né? Quer dizer, até está aqui no título, e assim, teoricamente, vai na lógica de que a vantagem competitiva é de dentro para fora, né? Então, teoricamente, seriam só variáveis internas, né? E se vocês acabaram trabalhando variáveis externas, né? Então, se não seria o caso até de trabalhar com uma institucionalismo, por exemplo, alguma coisa, né, que até apareceu, que deve ter aparecido talvez na revisão da literatura, porque pelo que eu li ali, a visão baseada em recursos não foi uma das que vocês usaram para achar os artigos. Então, provavelmente, vocês acharam artigos, outros não, né? Então, talvez, ou repensar isso, então, o framework, né, nesse sentido. E como é um framework, eu não sei se valeria aí um esforço, talvez, num segundo momento, eu sei, né, que já foi grande, de levantar variáveis, até vocês apontam, o próximo passo é testar um modelo empírico. Naquela figura que você apresenta, quais seriam as variáveis, por exemplo, que poderiam, ou que foram usadas nos artigos, para mensurar, né? Porque eu acho que aí já seria um passo a mais, em termos até de atualização, para quem fosse utilizar esse framework aí, proposto. Então, e até, né, a própria análise, né, no sentido de Bardan, de até usar algum, tipo o próprio NVivo, o Atlas TI, né, até para ver correlações entre essas possíveis variáveis aí e categorias que vocês mapearam, né? Então, é isso.
Bom, primeiramente, boa tarde a todos, né? Desculpe a demora, eu até coloquei que tive um problema com a internet, a conexão. Muito obrigada, professor Eduardo, pelos questionamentos e contribuições. Bem, iniciando pela questão da visão baseada em recurso, realmente a gente utiliza como, de uma maneira assim, não tão aprofundada, porque a ideia era trazer a inovação aberta como um construto, né, uma abordagem contributiva na visão baseada em recursos. A gente quis assim explorar essa ideia de que as multinacionais, a visão baseada delas, né, a partir do momento que elas vão para um outro país, elas não se resumem internamente. Então, por isso que a gente coloca realmente a inovação aberta, a gente só adentra na visão baseada em recursos, né, como uma evolução da discussão para além dos custos de transação e da teoria baseada em instituição, mas realmente a gente foca mais na inovação aberta. Até porque esse artigo foi um artigo de disciplina, e a minha área é a área de inovação, aí por isso que eu quis acoplar, e a professora ela achou interessante, que ela até comentou em sala que a visão baseada em conhecimento é uma visão que merece ser explorada. A gente discutiu essa abordagem de teoria de inovação aberta e fez esse trabalho. E adorei suas contribuições com relação a explorar essas categorias, né, para o framework. Muito obrigada. Não sei se eu respondi bem. Não, respondeu bem, excelente. E talvez até, assim, o artigo pode ter até assim, uma duplicidade. Um é explorar num artigo, né, numa proposta, só o externo, né, e aí relencar, inclusive dentro desses artigos, as teorias, né, que foram trabalhadas, e, né, dentro da visão aí de recurso ou capabilities, né, enfim, que tem outros aí similares, né, da perspectiva de dentro para fora. Mas parabéns, né, realmente um trabalho interessante. Abro aí a palavra aos demais. Posso me inscrever? Pode. O professor Márcio quer fazer uma pergunta. O professor quiser vir para cá e a gente fala se vendo. Na verdade, eu fico olhando para cá, não consigo ver as pessoas. Venciane. Sim, correto. Se quiser ficar em pé, fique à vontade. Fica sentado, não, mais confortável. A cadeira macia, boa. Venciane, também gostaria de parabenizar, mas, no entanto, a minha tese foi sobre institucionalização da gestão do conhecimento, viu, Lisanne? Sou professor também de gestão da inovação, de estratégia, e na verdade, o meu comentário vai bem de encontro ao comentário do professor Eduardo, né? Que quando a gente fala de Open Innovation, a gente está falando do desenvolvimento, né, da inovação, e, quer dizer, a rede é enorme, mas quando a gente fala da visão baseada em conhecimento, né, e a associação com o Open Innovation, o Open Innovation vai dar um input para a empresa, né, começar a trabalhar a aplicação do Open Innovation para desenvolver, né, os seus recursos e capacidades que vão gerar competência essencial. E aí passa a ser fundamental, né, eu acho que, eu não sei, né, na sua pesquisa, na sua revisão sistemática aí, né, se você não encontrou isso, né, porque aí a gente vai ter que olhar para dentro da empresa, como o professor disse, olhar para as capacidades, né, e recursos da organização e como que o Open Innovation contribui nesse processo, né? Porque o que me parece que o Open Innovation só dá um input, né, para a organização, para daí ela começar a desenvolver os desenvolvimentos dos seus produtos, das suas soluções inovadoras, né? Mas aí a gente vai ter que olhar muito para dentro da empresa, para depois olhar para o externo, né? Então, eu acho que merecia um aprofundamento nessa parte mais voltada, né, para os processos internos da empresa e ver como que o Open Innovation, né, se insere em cada um desses processos de gestão do conhecimento para desenvolver esses recursos e capacidades. Quando falo de recursos e capacidades, quais são
as tecnologias, etc., mas principalmente quando a gente fala das capacidades, a gente está falando dos recursos humanos, né, e das tecnologias para fazer a gestão do conhecimento, para conseguir gerar as propostas aí de soluções inovadoras, né? Acho que era muito mais nesse sentido aí que eu também gostaria de reforçar o que foi colocado, né? Quando a gente fala, associa Open Innovation e visão baseada em conhecimento, recurso, né? A proposta da visão baseada em conhecimento e recursos é olhar primeiro para os aspectos internos da corporação. Se faz necessário entrar nos aspectos, né, do ambiente interno da empresa. Mas, mesmo assim, parabenizo. Obrigada, professor Márcio. Então, é que, na realidade, quando a gente vai para a teoria de inovação aberta, ela envolve 3 dimensões, né? O de dentro para fora, o conhecimento de dentro para fora, então já começa interno da empresa, o de fora para dentro e acoplado. Então, a empresa, a Multi, ao mesmo tempo que ela recebe conhecimento externo, ela também disponibiliza conhecimento. Então, assim, por isso que quando a gente fala em inovação aberta, não se resume apenas à parte interna, mas também está dentro. Então, assim, mas é muito no sentido de como que os dois construtos vão se relacionar, né? Então, o aspecto do Open Innovation é externo, é em rede, não é assim amplamente controlado, né? Mas quando a empresa participa do Open Innovation e traz para dentro, né? E pensando na abordagem da visão baseada em conhecimento, aí os aspectos internos, né? Os recursos e capacidades que vão ser únicas para gerar vantagem competitiva, né? Aí a relação que eu fiz foi que esse construto Open Innovation vai ser um input para eles desenvolverem isso, né? Para gerar a competência essencial que vai ser fonte de diferenciação. Porque até ali todo mundo está compartilhando objetivos que são comuns à rede, mas quando ela traz para o negócio dela, ela vai pensar em criar diferenciais perante os outros integrantes, as outras empresas da rede, né? Então, é muito... E aí o aspecto interno se faz... Entender os aspectos internos se faz necessário e é relevante, né? É mais esse comentário, porque no seu modelo eu também achei que os aspectos, o ambiente interno, né, mereceria ser mais explorado, né? É mais essa a minha colocação, a minha contribuição, né, para ajudar a pensar um pouco mais no framework, né? Professor Eduardo, passo a palavra para o senhor. Eu acho que não sei se não tem mais nenhuma contribuição. Quanto tempo temos? Nós temos mais 16 minutos. 16, temos... Nós entraríamos na sessão de debate aberto. Então tá bom. Sim. Eu estava só perguntando se desse trabalho está encerrado, né? Então... sim. Perfeito. Eu assim, acho que foi como eu havia comentado inicialmente ali, são trabalhos diferentes, né? Diferentes metodologias, diferentes contextos, né? Inclusive de países e perspectivas, eu acho que se complementam aí, principalmente nessa literatura aí, em relação à internacionalização, com certeza. E abre aí, né, perspectivas interessantes aí para futuros estudos, né? Todos eles, né? Eu acho que se tem uma característica que perpassa todos eles é a possibilidade de replicação, né? No primeiro aí, né, é você utilizar esse método, que é uma proposta metodológica para outros estudos. Esse do Márcio, de sua orientando aí, né, em relação à perspectiva de ter um olhar sobre a África, como foi bem, né, colocado,
e uma perspectiva aí de entender outros contextos, né, e também de aprofundamento, porque é um estudo exploratório, tem 2 entrevistas somente, e esse último, da Legiane, com certeza, né, eu acho que tem aí spin-offs aí interessantes, né, de você focar, como o Márcio bem colocou, inclusive esse resgate, né, Leisiane, da teoria da visão baseada em recursos nas conclusões, né, retornar à teoria, né, aí você deixaria ele mais robusto, ou, né, olhar pela perspectiva mais internacional, talvez até separar lá, né, os artigos que você encontrou, e aí contrapondo, né, tanto, inclusive teoricamente, essas 2 literaturas, como o prêmio Nobel Coase fala, just economics, ou just science, né? Ou seja, nós estamos falando de um problema real, né? Que é comum, e a teoria não pode nos limitar, né? Pelo contrário, ela tem que nos ajudar a entender aí o fenômeno, né? Então, eu deixaria, os comentários meus são esses, e deixaria também aberto, né, para colaboração, comentários, sugestões dos colegas aí que estão aqui presentes. E o professor Ilan gostaria de fazer algum comentário? Talvez eu tenha alguma contribuição à Leisiane, que eu não dei, né? Eu tenho me dedicado a... Eu tive um aluno que submeteu uma revisão de literatura ao Journal of Management, que é o top do top do top dos artigos. E o artigo, evidentemente, não entrou, mas ele passou por 4 rodadas de revisão, até que não foi mal. E, no processo, a gente aprendeu um monte sobre revisão de literatura, né? E, a partir daí, eu passei a dar uma disciplina de revisão de literatura todo ano na SPM e tenho tido um certo sucesso com os alunos, não é? Com base nisso, mas eu não consegui realmente me aprofundar no teu trabalho. Eu só teria uma consideração, que entendi que você cruza Open Innovation e internacionalização, né? E, claro, eu acho que faz muito mais sentido do que você cruzar Open Innovation e inovação, porque quase que vai redundar, tá certo? Agora, você viu se tem revisões de literatura anteriores sobre isso? Esse já faz o apanhado, eu não refinei por tempo, não. Eu considerei todos os estudos que foram publicados. Sim, mas algum desses estudos já é uma revisão de literatura? Ou algum artigo, à guisa de introdução, de construção do problema, faz uma revisão, um resgate mais extenso da literatura? Porque, se isso existe, isso pode ser muito interessante para facilitar a tua vida, e também para efeito de você fazer um confronto entre as revisões que existem, as conclusões tiradas, e enriquecer o resultado da sua revisão de literatura. Olha, discordo do fulano, concordo, minha revisão encontrou nuances, coisas desse tipo, entendeu? Obrigada, professor, muito bom. Realmente faz todo sentido trazer outras revisões. A gente não incluiu as revisões na busca, porque justamente não tinha nenhuma revisão que tratava disso. Então, a gente só, como era uma revisão integrativa, né? Então, a gente só considerou artigos e artigos de conferências. Só que, como nenhuma revisão tratava de nada, a gente não incluiu. Então, seria interessante realmente fazer essa discussão, né? Até de reforçar o porquê não tem outras revisões. Às vezes, revisões próximas, né? Por exemplo, no caso da propensão a exportar, que a gente discutiu no primeiro artigo,
não tinha uma revisão sobre propensão a exportar, mas em 2020 ou 2021, um autor absolutamente seminal fez um artigo de revisão sobre modos de... um conceito próximo. Ele incluiu, 50% dos artigos que ele reviu são de propensão a exportar e 50% são de conceitos como decisão de começar a exportar e outros próximos, né? E a comparação, primeiro a leitura desses artigos, o que ele achou. Por exemplo, ele nos deu um presente, porque ele falou que faltavam revisões sobre o assunto em países emergentes. Então, a gente deu um foco na revisão em países emergentes, e pudemos justificar usando uma referência de um artigo de um autor seminal, muito bem publicado, que fala, olha, falta isso, tá certo? Então, estamos indo ao encontro desse apelo do fulano. Então, revisões, e às vezes a gente encontra revisões bastante razoáveis, não qualificadas como tal, mas na parte de revisão teórica de artigos empíricos. Muito obrigada, professor. Imagina. Mais algum comentário que alguém gostaria de trazer? Não? Acho que não, né, Ju? Professor Eduardo, se o senhor me permite, eu gostaria de trazer uma visão aqui. Como nós somos de ciências sociais aplicadas, né? A gente trabalha muito em cima dos fenômenos, não? Observar os fenômenos, tentar interpretá-los, saber se tem uma teoria que a gente consegue. Mas eu queria mais pegar o aspecto de fenômenos. Eu acredito que aqui esses 3 trabalhos aqui apresentados têm uma conexão entre eles, né? Porque a gestão do conhecimento, da forma como a Leisiane nos trouxe, ela daria inputs muito bacanas, muito firmes para o trabalho tanto apresentado pelo professor Márcio quanto pelo professor Ilan e professor Eduardo, né? O trabalho do professor Ilan e do professor Eduardo teve algumas hipóteses quando eles usaram a discrete choice como método aqui para... eles falaram, não tem dados e a gente precisa... Eles arbitraram, se entendi corretamente, professores, né? E o que eu vejo assim das empresas com as quais eu tenho contato é que na questão de exportação não é difícil fazer uma prospecção para se obter preço médio de mercado de exportação. Em geral, também aí falando do segundo ponto, trabalho do Márcio, né? Em geral, os países pobres pagam mais caro, é um fenômeno. Pobre paga caro, seja indivíduo, as taxas de juros para o pobre são mais caros, porque ele mora em lugares mais periféricos, a entrega é mais cara, ou seja, o pobre paga mais caro, e o país pobre paga mais caro, né? E aí, novamente, eu vejo com empresas com quem tenho contato, ainda uma empresa que eu tive contato hoje pela manhã, é mais barato produzir na Alemanha do que no Brasil. Então, a questão de vantagem competitiva por custo é interessante. Agora, onde que a gestão do conhecimento poderia acessar, né? As experiências que eu tenho também com empresas que foram para a Holanda têm questões tributárias, por acordos tributários, que nos países que são, como que a gente usa agora, emergentes, né? Não é mais em desenvolvimento, como o país é pobre e o governo tem que
sustentar na base de impostos elevados, né? Porque tem que taxar onde sai dinheiro. E a Holanda é uma via de acesso tributário muito facilitado, sem contar que, no caso de Angola, acredito que para os empresários seja uma vantagem boa possuir dinheiro no exterior. Então, decisões de internacionalização baseadas em gestão do conhecimento, talvez ampliar um pouco mais esse aspecto, filtro, né, para captar mais elementos que possam caracterizar esse fenômeno de uma maneira ampla. Bom, esse é o comentário que eu gostaria de fazer, que integra um pouco dos três, e faço na intenção de colaborar. Não sei se a pretensão de vocês é publicar o que fazer daqui para frente, mas acredito que possa ter uma pequena contribuição para dar uma atração maior ao interesse de um editor ver uma amplitude maior esse fenômeno que está sendo estudado. Sem dúvida, essa troca é riquíssima, né? Mesmo que seja para a gente se conhecer num primeiro momento, mas eu acho que daqui vão surgir desdobramentos aí, né? Eu acho que a gente amplia a nossa rede. Eu não sou um pesquisador da área de internacionalização, né? Na verdade, eu dei aula, né, dessa parte muito no começo da carreira, né, marketing internacional, global, mas a gente voltou uns 20 e poucos anos atrás, né, mas, por acaso, me orientando, né, eu queria escrever sobre esse tema, então a gente falou, vamos embora, né? Inclusive, o professor da SPM foi o professor Mário, né, nessa hora, né, foi da banca, fez grandes contribuições, né, e eu acho que daqui, né, surgem insights também importantes, pensando na melhoria do nosso trabalho, mas também insights para a gente pensar em projetos que a gente pode até pensar em desenvolver, né, em conjunto aqui, por que não? A gente cria e amplia a nossa rede, né? É isso aí. Nós temos uma avaliação, eu posso colocar aqui no site. A Silvina já colocou no... Obrigado, Silvina. Silvina já colocou aqui no chat. Pediria a vocês que, por favor, se puderem fazer a avaliação. Mas depois. Pode fazer depois, né? Pode fazer posteriormente, não esqueçam de fazer. Nós temos também a sessão de network, para quem quiser participar. A Silvina já, gentilmente, já nos cedeu o link lá no chat. E, bom, eu devolvo a palavra aqui para o professor Eduardo, que é o nosso moderador. Muita honra. A honra é toda minha, Luiz. Queria, né, aproveitar esse gancho aí que o professor Márcio colocou do networking, né, voltando aí da pandemia, né, tivemos aí isolados e hoje estamos nos beneficiando da tecnologia híbrida aí, né, estamos, né, ao mesmo tempo aí presencial, né, o grupo, e aqui a gente, né, potencializando aí a participação de pessoas que não puderam estar aí presentes. Eu queria agradecer esse convite que eu recebi, né, para moderar, né, essa sessão. Gostaria, né, de desejar a todos aí sucesso, né, como bem disse, né, o Luiz, de transformar resiliência, né, não desistir por aqui, continuar, né, na publicação dos respectivos aí artigos. Então, agradecer a presença de todos e agradecer especialmente a Silvina, agradecer muitíssimo o Luiz, que conduziu assim brilhantemente aí essa sessão, assim, uma organização impecável, deixou aí, né, todos muito à vontade. Enfim, né, desejo aí um sucesso aí a todos. Obrigado. Parabéns a todos nós, então. Professora, hoje, viu? Não precisava ouvir hoje, viu? Não desista. Aqui, ótimo. Muito bem, então, gente. Obrigado. Parabéns. Prazer estar com vocês. Fiquem bem. Bom final de semana a todos. Um abraço. Obrigado. Obrigado. Você vai só colocar lá, né?